Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo Felipo e você está no canal Um Pouco Coxinho de Direito e hoje eu falo sobre competência criminal para julgamento de crimes praticados por prefeitos. Estamos falando aqui de foro por prerrogativa de função e vamos comentar três enunciados, um da súmula do STF e dois da súmula do STJ. Pois bem, o foro por prerrogativa de função, é importante entendê-lo, ainda que brevemente, ele tem a função de proteger o nosso Estado democrático de direito. Diferentemente do que se diz, não se trata de um foro privilegiado, mas de uma prerrogativa da função e não de um privilégio de alguém. Como assim? O foro, ou seja, essa determinação constitucional de que pessoas que detêm determinados cargos, enquanto detentores desses cargos, se praticarem determinados crimes ou forem acusados da prática de determinados crimes, serão julgados por colegiados, por tribunais. Isto para que haja uma proteção para o cargo. Vamos pegar aqui o exemplo do prefeito. Então, um prefeito, ele exerce sua atribuição no município. Então, imaginemos que ele está sendo acusado de um crime. Ele pode estar sendo corretamente acusado, porém, como ele exerce uma influência muito forte naquele município, ele tem um poderio econômico, político muito forte, isso poderia influenciar o julgamento por aquele juiz de direito daquela comarca. Vamos imaginar o contrário, ele está sendo injustamente acusado por forças políticas contrárias a ele naquele município. Então também nós teremos aí como prejudicial que ele seja julgado naquele contexto. Daí que a Constituição determina que, em regra, por exemplo, o prefeito seja julgado pelo Tribunal de Justiça, ou seja, não na comarca onde ele exerce a função dele, mas no tribunal, ou seja, na cúpula do órgão judiciário daquele estado. Essa é a regra. Isso funciona com o cargo de senador, deputado federal e tantos outros conforme a Constituição prevê. Mas isso tem a ver com o cargo e não com a pessoa. Tanto é que o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, e eu cito aqui ação penal 937, julgada em 2018, trouxe uma limitação, uma interpretação restritiva acerca dessa prerrogativa, desse foro por prerrogativa de função. O atual entendimento do STF é de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Ok? Essa é a regra atual, ainda que temos visto alguns temperamentos jurisprudenciais que não são objeto desse vídeo, mas a regra é que, então, por exemplo, um prefeito, se ele comete um crime de trânsito, perceba que esse crime não está relacionado com os exercícios com o exercício das suas funções. Então, a princípio, não há que se falar em prerrogativa, não há que se falar da necessidade dele ser julgado por um tribunal de justiça. Mas se ele comete crimes ou é acusado de cometer crimes relacionados à sua função de prefeito, aí incide a regra constitucional. E nos diz o artigo 29, inciso 10 da Constituição Federal, que o município ele é regido por uma lei orgânica municipal que deve obediência à Constituição Federal e à Constituição Estadual e, entre outros pontos, ela deve prever o julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. E diante dessa expressão, nós temos aqui a análise, o entendimento sumular do Supremo e do STJ. Então vai dizer a súmula 702 do Supremo Tribunal Federal, que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo Tribunal de Segundo Grau. Esse é enunciado de 2013, veja bem, vamos compreendê-lo. Tendo em vista que o inciso 10 do 29 é muito singelo na sua redação, dizendo apenas que julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. A compreensão do Supremo Tribunal Federal, cristalizado já em 2003, é a seguinte, que se esse crime cometido ou eventualmente, possivelmente cometido pelo prefeito for um crime de competência da justiça estadual, e estamos falando apenas de crimes, ok? Porque o foro por prerrogativa de função funciona, isso é muito importante compreender, ele abrange apenas o julgamento de crimes. Outras questões que não criminais não estão abarcadas, né, nessa questão da competência pela prerrogativa de função. Pois bem, então, se esse crime for de competência da justiça comum estadual, então a competência, literalmente, conforme está no inciso 10 do artigo 29, será do Tribunal de Justiça daquele estado. Se esse prefeito, porém, pratica um crime
federal, ou seja, um crime. O que seria um crime federal? Um crime de competência da Justiça Federal. E nós sabemos que a competência da Justiça Federal está linkada no artigo 109. Alguns incisos ali trazem competências cíveis, outras competências criminais. O inciso 4, para termos como exemplo, vai dizer que os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então, se o prefeito comete um crime contra o patrimônio da União no exercício das suas atribuições de prefeito, perceba que a compreensão do STF é que ele não será julgado pelo Tribunal de Justiça, mas pelo respectivo Tribunal Federal, ou seja, o Tribunal Regional Federal, que abrange aquela região onde o prefeito está situado. Então, ele seria julgado no crime estadual pela Justiça Comum Estadual, Tribunal de Justiça, em caso de crime federal, pelo Tribunal Regional Federal. Outro exemplo, se o prefeito comete crime eleitoral. A Justiça Eleitoral ela é uma das especializadas prevista na Constituição, ao lado da Justiça do Trabalho e ao lado da Justiça Militar. A Justiça do Trabalho não julga questões criminais e a Militar julga, em regra, apenas o militar, salvo a Justiça Militar da União, que eventualmente em tempos de guerra pode julgar o civil. Então o prefeito praticando um crime eleitoral. E onde eu tenho os crimes eleitorais? Diz o artigo 121 da Constituição que a lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. E essa lei complementar, hoje, ela está abrangida, abarcada pelo Código Eleitoral, que traz ali o rol de crimes eleitorais e também em algumas leis esparsas. Então, eventualmente, se o prefeito, no seu contexto ali, nas suas atribuições como chefe do Executivo Municipal, pratica um crime eleitoral, ele não será julgado pelo Tribunal de Justiça e também não pelo Tribunal Regional Federal, mas pelo Tribunal Regional Eleitoral, ou seja, o órgão de segunda instância da Justiça Eleitoral. Ok? Essa é a compreensão aqui que nos traz a súmula 702 do Supremo Tribunal Federal. Entendendo também que quando o crime ele ocorre contra a Justiça Federal, contra a Justiça Militar da União, contra a Justiça do Trabalho, por exemplo, ou contra a Justiça Eleitoral, eventualmente, se não for competência dessas justiças especializadas, devemos lembrar que a Justiça Militar, a Eleitoral, a Trabalhista e a Federal, elas são do Poder Judiciário da União. Então, eventualmente, esse prefeito será julgado pela Justiça Federal. Um exemplo que nós temos aqui para citar é a súmula 165 do STJ, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Então percebe que esse crime de falso testemunho ele é contra a Justiça Trabalhista, que é da União. A Justiça Trabalhista não julga crimes, então cabe à Justiça Federal julgar esse tipo de crime, ok? Pois bem, nesse contexto, é importante nós trazermos aqui as outras duas súmulas, objeto de comentário desse vídeo, a 208 e a 209 do STJ. Diz o enunciado 208 que compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeito à prestação de contas perante o órgão federal. Importante entender que esse enunciado é de 98, ou seja, antes do enunciado 702 do STF. Então o STJ já entendia que se eventualmente o prefeito pratica um crime federal, ele será julgado pela Justiça Federal. Então, um crime praticado aí em detrimento, conforme diz aqui essa súmula, envolvendo uma verba que está sujeita à prestação de contas perante um órgão federal. Então, como exemplo, imagina uma verba pública repassada ao município por intermédio de um convênio, né, junto à Caixa Econômico Federal, e o município precisa, de tempos em tempos, prestar contas dessa verba perante o TCU, Tribunal de Contas da União. Então, é uma verba que, muito embora esteja sendo administrada pela Prefeitura Municipal, pelo Poder Executivo Municipal, as contas são prestadas perante um órgão da Justiça, perante um órgão da União. Então, há um interesse da União aqui, e conforme o artigo 109, inciso 4, havendo interesse da União, interesse jurídico legítimo, esse crime, então, será julgado pela Justiça Federal, ou seja, pelo Tribunal Regional Federal. E a súmula 209 vai dizer o seguinte, que compete à Justiça Estadual
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Então, diferente do caso denunciado 208, aqui no 209 nós temos a situação em que a União repassa uma verba ao município, essa verba é incorporada ao patrimônio municipal, ou seja, já não é mais patrimônio da União. Eventual desvio dessa verba, malversação dessa verba pelo prefeito, não causará prejuízo à União, causará prejuízo ao município. Daí que, nesse caso, a competência será do Tribunal de Justiça e não do Tribunal Regional Federal. Então, vamos imaginar aqui, como exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. Então, a União repassa uma verba, oriunda aí da arrecadação de impostos, aos municípios. E essa verba, ela passa a fazer parte do patrimônio municipal. Tanto que a prestação de contas não será diante do Tribunal de Contas da União, mas diante da Câmara Municipal, diante do Tribunal de Contas do respectivo Estado. Nesse caso, a competência será da Justiça Estadual, ok? Então aqui eu concluo a apresentação desses 3 enunciados que tratam da competência para julgamento de crime praticado por prefeito, que pode ser no Tribunal Regional Federal, ou do Tribunal de Justiça, ou do Tribunal Regional Eleitoral, ok? E espero que tenha ficado claro. Eu fico no aguardo de seus comentários, agradeço também por estar inscrito em nosso canal e sempre bem-vindo aí também a curtida, o compartilhar, pois assim você nos ajuda a difundir esse conhecimento. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.